Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h33, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de sexta-feira aqui na Prever FM. Estamos recebendo a Stephanie Zacarin, organizadora do NASA Space Apps Challenge, e o Daniel Lopes, diretor do Parque Tecnológico de Botucatu. Afinal de contas, vai acontecer esse evento de 3 a 5 de outubro no Parque Tecnológico. Bom dia a vocês, obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Márcio, prazer. Bom dia, André. Prazer estar aqui com vocês essa manhã. Bom, esse evento, as inscrições já se encerraram, né? E como é que vai ser esse evento para o público poder entender, envolvendo o NASA? Seria bom a gente explicar o que é esse evento. Perfeito, vamos Bem lá. perto do microfone, por favor. Primeiramente, bom dia. O Hackathon, ele nada mais é do que uma maratona de criar soluções. Então, a Agência Espacial Americana, ela proporciona alguns desafios que ela mesma mapeia para ser desenvolvidas soluções mundialmente. E aí, aqui no Brasil, a gente participa dessa competição. Pela primeira vez, a gente está com o Botucatu aí no mapa, participando desse desenvolvimento de novas soluções. Então, o participante, ele terá acesso a uma plataforma mundial da NASA, onde ele pode escolher um desafio para ser resolvido. Dentre os 18, ele pode escolher um. Então, durante os 3 dias do evento, ele vai trabalhar em equipe para desenvolver uma solução para esse desafio. Agora o pessoal deve estar se perguntando, como é que Botucatu entrou nessa história toda? Pois é, né? Nós já tínhamos feito, a Stephanie, nós tínhamos feito já um trabalho em conjunto no ano passado, uma parceria entre o Parque de Botucatu e o Parque Tecnológico de São José do Rio Preto. Nós fizemos numa sexta-feira, um network envolvendo a universidade, e a Stephanie já tinha experiência de realizar esse evento. Então nós pleiteamos, né, a possibilidade de ter esse evento aqui em Botucatu. Acho que são 5 cidades só esse ano aqui no país que vão fazer esse evento concomitantemente, né, Stephanie? Acho que são 3 no estado de São Paulo e 2 no Nordeste. E aí nós pleiteamos, conseguimos, né, ser credenciados e vamos realizar pela primeira vez esse evento. E quem foi esse público-alvo? Quem foi que se inscreveu para participar de um evento como esse? Certo. O evento, ele é aberto para toda a sociedade acima de 18 anos. Tá. Na nossa maioria aí de inscritos, nós temos pessoas da faixa etária entre 20 e 30 anos, em sua grande maioria também universitários, da Unesp, da FATEC. Então vai ser um público bem jovem e muito criativo. Ele já tem acesso aos desafios? Sim. Ah, é? Sim. Ontem nós iniciamos o envio das informações aos participantes, porque nós tivemos uma pré-inscrição. Nós temos vagas limitadas no evento. Então, nós superamos esse número de vagas, tivemos o dobro de inscritos. Então, infelizmente, teremos pessoas de fora nessa primeira edição. Então, a gente já começou as comunicações com os participantes. Até peço, né, quem se inscreveu ficar atento no e-mail, que a gente está mandando informações. E aí, esse pessoal, ele já vai receber o link ali para acessar esses 18 desafios e começar a pensar qual ele quer resolver. E dá para dar um spoiler de que tipo de desafio eles podem encontrar, por exemplo? Vai construir um foguete, né? exemplo? Porque fala de nada. Você já imagina fazer isso, agora uma propulsão nova para o foguete aqui em Botucatu. Propulsão, sei lá, água. Certo. A NASA, com esses desafios, ela tenta, primeiramente, incentivar que as pessoas tenham impacto local. Então, na nossa mentalidade, se a gente conseguir impactar localmente, seja no bairro ou na cidade que a gente mora, a gente consegue escalar esse impacto e aí sim atingir mundialmente. Então, a gente está falando sobre desafios muito mais perto da nossa realidade do que a gente imagina. Entendi. Então, a gente está falando sobre ensino de exoplanetas nas escolas, criação de materiais, de inteligências artificiais ligadas a isso. A gente está falando sobre criação de tecnologia, principalmente no agronegócio, também criação de algumas tecnologias para a saúde e bem-estar da nossa população. Então, por mais que a gente fale NASA, é porque ela já está muito à frente, né, de nós, já pensando em algumas questões que a gente pode estar resolvendo enquanto sociedade para salvar o nosso planeta. Então, esses desafios estão muito mais ligados a isso, a como a gente pode melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar o nosso impacto positivo no planeta. Então, eles são muito mais palpáveis do que a gente imagina. Botucatu é a primeira vez, né? Forma inédita. Tá? Sim. Mas esse tipo de evento já acontece em outras localidades do Brasil?
A NASA, ela começou a proporcionar esses desafios desde 2011. Então, a gente já tem cidades aí que participam dessa competição desde 2011. Eu, especialmente, lá em São José do Rio Preto, a gente faz desde 2019. Então, esse ano já é a 7ª edição. E aí, aqui em Botucatu, a gente vai fazer a primeira aí de muitas, com certeza. E o Parque Tecnológico, entrando nisso, de repente os participantes que tiveram essa participação, de repente podem ser utilizados no Parque Tecnológico também, numa sequência, Daniel? Eu creio que sim, viu, Márcio? Nós temos uma startup que está lá conosco, que ela vai passar a mentorar o ganhador desse desafio, né? Ela trabalha com desenvolvimento de softwares, inteligência artificial, é a única que está fora do contexto nosso de biotecnologia, e ela topou, né, pegar uma sequência desse grupo vencedor e dar uma mentoria para eles, acho que por um ano, né? Dar uma mentoria para eles, como de repente desenvolver essa própria ideia que vai surgir ali durante o evento. Que interessante, André. A NASA empresta o nome só ou tem algum retorno disso, né? Porque qual que é a relação daí o participante? Porque, poxa, eu fiz um negócio da NASA, eles vão ter acesso a isso? Tem algum feedback nesse sentido, não? Certo. Quando a gente fala sobre a NASA, é porque ela que proporciona os desafios. Então, a NASA, emprestasse o nome ali pro evento. Ela tem uma área da agência que só pensa em inovação. Então, esse evento, a gente está falando sobre inovação. Essa área de inovação da NASA se chama Space Apps, tá? Então, essa agência que fica olhando a todo mundo, tudo que a gente pode ter de impacto em relação à inovação, ela proporciona esses desafios e é ela quem faz a avaliação dessas soluções que são criadas. Então, a gente tem a competição local, por exemplo, aqui em Botucatu, a gente vai ter 2 equipes que ganharem aqui localmente, elas vão para a etapa mundial do evento. Então, elas já vão diretamente concorrer com outros países. E aí, quando ela vai para a etapa mundial do evento, é a própria NASA que vai fazer a avaliação de todos os desafios, todas as soluções que foram criadas. Ela escolhendo quem ganhou cada desafio, ela faz o convite para a equipe ir lá conhecer a base dela nos Estados Unidos. Legal. Além disso, quando começou ganhador por desafio, quando tem soluções extraordinárias, ela também faz aquelas menções honrosas. Então, é algo muito importante, muito visto, né? Pelo governo lá dos Estados Unidos, junto com a agência. Então, a gente tem toda essa visibilidade. Além disso, a gente está falando isso sobre a NASA. Mas tudo isso tem um impacto muito grande. Porque a gente está falando que o mundo inteiro está olhando para a sua solução. Então, a gente tem, eventualmente, empresários que querem investir nas soluções. A gente tem outros programas que querem, né, realmente absorver essa solução para desenvolver isso, porque conseguem enxergar o impacto que pode ter no planeta. Então, a gente está falando sobre uma visibilidade muito grande. A gente está falando só NASA por ser NASA, mas sim por tudo que isso pode carregar junto, que é a proposta de valor. E nas edições anteriores, Márcio, a gente tem algum exemplo do que saiu? Não sei se você já acompanhou as outras, acredito que sim. Sim. O que saiu? Qual foi um projeto legal que você se lembra que saiu ali dessas ideias dos participantes? Seria realmente a minha próxima pergunta, seria essa, porque fica a curiosidade, você falou 2019, né? Certo. Deve ter aparecido alguma coisa bastante interessante que se destacou e até complementando a pergunta do André, se algum brasileiro já se destacou a ponto de chamar a atenção da própria NASA. Certo. Nós tivemos um campeão mundial daqui do Brasil, lá de Salvador, Olha em só. 2019. Eles possuem uma solução que chama cafeína. Depois o pessoal pode jogar lá no YouTube, no canal do Space Terra. Lá a gente tem o pitch desse pessoal. O pitch seria a apresentação da solução, né? Então o pessoal consegue assistir aí como foi esse projeto. Além disso, trazendo um pouco mais dessa aplicação. O ano passado, em Rio Preto, a gente teve 2 grupos que foram campeões também locais e foram para a etapa mundial. Um dos desafios era justamente uma primeira etapa desse segundo que a gente tem esse ano, que é sobre o ensino dos exoplanetas. O grupo de estudantes da Unesp, lá de Rio Preto, desenvolveu como se fosse uma gamificação
com a cachorrinha Laika, que foi a primeira cachorrinha a ir pro espaço, né? E aí a criança, ela vai colocar o óculos de realidade virtual e aí ela vai guiando a criança pelo próprio espaço, ensinando as informações dos exoplanetas. Então foi uma solução criada para resolver como ensinar sobre exoplanetas nas escolas. Então essa foi uma solução desenvolvida. E eu achei aqui o Space Terra Cafeína que você mencionou, o projeto campeão se chamavam Ocean Hide. Era para um projeto de dispositivo para remover microplástico dos oceanos. Isso mesmo. Em 2019. Exatamente. Em 2019 a gente já estava pensando nisso. Se eu não me engano, em 2020, quando eu falo sobre a NASA estar muito à frente da gente, é realmente muito aplicável. Quando a gente vai seguindo todos esses desafios que ela vai proporcionando, depois, nos próximos anos, a gente vai entendendo por quê. Em 2020, se eu não me engano, ela colocou um desafio sobre como resolver rapidamente focos de incêndio. Em 2020. E olha o quanto a gente sofreu desde aí do ano passado sobre esses pontos de queimadas. Então, assim, ela já estava prevendo fazia 3 anos, basicamente 3, 4 anos, que isso poderia estar acontecendo no nosso planeta. Então, se a gente olhar os desafios hoje, a gente pode ser que olhe e se assuste e fale assim, nossa, mas ainda já tá na hora de pensar nisso? Já tá na hora, porque até a gente desenvolver de fato a solução, quando a gente estiver pronta para aplicar ela, com a ajuda de apoio de ecossistemas de inovação, de empresários, do próprio poder público, a gente vai conseguir realmente lidar com a realidade daqui a alguns anos. Então, por isso que é interessante, porque a NASA, ela tá a todo momento super ligada no que está acontecendo e é justamente por isso que ela proporciona esses desafios. E a gente não pode fugir muito desse tema, né? Aquecimento global, meio ambiente, sustentabilidade, que é uma coisa que as pessoas há 30 anos atrás não se pensava, olha, será? Não, imagina, nunca vai acontecer. Nós estamos vivenciando isso, né? E parecia muito distante, muito agora distante, estamos vivendo. é uma realidade que realmente em projetos como esse são fundamentais para que novas ideias para serem aplicadas já, né? No mundo que nós estamos vivendo, né? Com certeza. E principalmente é trazer também a educação junto a isso, né? Como eu falei, a nossa grande maioria é um público universitário, então é um pessoal que ainda está nesse momento, né, da educação ali, da aprendizagem, mas que já consegue de fato ensinar isso para outras pessoas. Então é realmente a base, assim, do nosso evento, a gente fala que é a educação. E como é que vai ser o evento? De 3 a 5 de outubro, aonde vai ser, de que forma vai ser? Certo. Nós vamos fazer a abertura oficial, né, na sexta-feira, às 19 horas, no Parque Tecnológico. E no sábado, já logo pela manhã, a partir das 7h30, a gente já começa a executar os trabalhos com as turmas. Então fica sábado o dia todo, é servido a refeição, servido o café, domingo o dia todo até a gente encerrar em torno das 7h30 da noite, lá no Parque Tecnológico, full time, rodando com a gente. Domingo à noite, né? Dia 5. Dia 5. Já tem o resultado, inclusive? Nós teremos o campeão daqui de Botucatu por volta das 5h30 no domingo. E foi até legal a gente falar sobre isso, porque no domingo à tarde, que será a banca de avaliação, a gente tem um júri com 5 pessoas que vão avaliar esses projetos, vai ser aberto ao público. Então, se o pessoal quiser ir assistir, né, como que ficou essas soluções, eles podem estar tendo esse espaço também para assistir isso junto com a gente e ver em tempo real aí quem serão os escolhidos para representar Botucatu na etapa mundial do evento. Quem compõe essa banca? A banca, ela é composta principalmente pelos apoiadores do evento. Então, a gente tem instituições aqui da própria cidade que estão apoiando o evento. Então, a gente tem pessoas dessa vertente. Além disso, nós temos pessoas também da área da educação e também do poder público, que é o nosso principal apoiador, né, aqui na cidade, a prefeitura e o Parque Tecnológico. Então, nós temos essas pessoas. Elas são capacitadas pela própria NASA, então a gente tem um alinhamento prévio com a NASA para que eles realmente tenham capacidade para avaliar esses projetos para concorrer à etapa mundial. Isso fica para a cidade depois? Eu digo, o evento acaba virando uma tradição ou ele é... Ele é renovado a todo ano. Então, por exemplo, esse ano eu que sou a ponto focal da NASA aqui em Botucatu para realizar esse evento. Então, por exemplo, se ano que vem a gente pretender aí fazer novamente, aí eu tenho que acionar a NASA, que eu estou novamente à frente
aqui em Botucatu. Mas a gente pode renovar, assim, vitaliciamente para esse evento. Não tem problema. E para nós também. Vai tentar que continue aqui? Sem dúvida. E para nós também é um desafio, né? Porque é algo novo, né? É algo inédito, né? Pra gente no parque, a gente está acostumado a fazer hackathons, fazer outro tipo de evento. E quando a gente pleiteou, né? Conversando muito com a Stephanie sobre isso, para nós também é uma novidade, né? Porque você também traz alguma coisa que você sabe que, né? Que tem um potencial absurdo, que é credenciado, mas como que executa isso, né? Então, a gente também, nós internamente, entre os colaboradores ali do parque, entendemos, é um desafio, né, para a comunidade trazer isso, mas também é um desafio para a gente poder sediar, claro, né? Então, é uma experiência nova para nós também mas eu tenho certeza que pro ano que vem a gente já está começando a alinhar algumas coisas, né? Que a gente sente no primeiro evento algumas dificuldades e começa a ir arrumando a casa. No segundo, se a gente já tiver isso, começa a rodar a partir do término desse. Vocês têm que adaptar o parque de alguma forma? Não tem que adaptar, André. O que mais pesa para nós são alguns tipos de recursos, né? Então, assim, a gente vai atrás de patrocínio, porque, né, é todo um custo para manter 2 dias todo mundo ali, né? Uhum. O parque entra com uma parte, a prefeitura entra com alguns auxílios, mas, né, até você envolver a comunidade, o pessoal entender que isso é importante, como que isso funciona, então a gente foi adaptando a questão dos patrocínios, a questão dos apoiadores, né, para todo mundo entender como isso funciona, a partir do resultado do primeiro, né, que acho que dá uma credibilidade para a gente conseguir trazer mais gente e fazer um evento até de maior porte, quem sabe, para o ano que vem. O número de inscritos foi o esperado, até por ser o primeiro, ser inédito? Como é que foi em termos de inscrição? Foi superado, como eu falei para você, a gente teve o dobro do que a gente esperava. Então, interessados em si, a gente chegou a bater 700 interessados, que efetivamente fizeram a inscrição, e a gente teve um pouco menos. E aí agora a gente vai ter que selecionar esse pessoal, né? Então a gente tá falando cerca de 50 pessoas que efetivamente vão poder participar do evento. E tudo isso, essa limitação que a gente coloca, é realmente pelo que o Dani falou. A gente tem limitação de recursos. Então a NASA, ela proporciona um desafio, mas ela não proporciona uma verba para cada cidade. Cada cidade tem que dar conta do seu recado, né? Se organizar. Então, a inscrição, ela é feita gratuita, a gente não pode cobrar dos participantes, então todo mundo que se inscreveu não pagou nada por isso. Nós, enquanto organizadores, também não podemos receber nada, então tudo que a gente consegue de recurso pro evento é investido no próprio evento, porque, igual eu falei, pro ano que vem a gente tem que renovar, então não tem como a gente deixar um caixa de um ano pro outro. Tudo que a gente receber esse ano, a gente vai gastar no próprio evento, com certeza a gente vai conseguir trazer a melhor estrutura, foi até por isso que a gente limitou o número de vagas para conseguir trazer uma estrutura muito boa para os nossos participantes. Como o Dani falou, a gente vai fornecer alimentação porque é uma imersão, a gente pode dizer que esse evento ele é uma imersão, porque o pessoal fica o dia inteiro de fato desenvolvendo a solução. Então a gente vai proporcionar alimentação desde café da manhã, almoço, café da tarde, a gente vai ter brindes no evento. Então, a gente tem toda uma estrutura para a melhor experiência do participante. E até por isso que a gente limita as vagas. E por que você associa essa alta procura? Porque 700 pessoas para 50 no final, o funil é pequenininho ali. Sim. Seria por conta do viés universitário que o Botucatu tem ou não tem nada a ver com isso? A Unesp, por exemplo? Olha, eu acredito que tem forte influência, sim, quando a gente fala sobre essas instituições de ensino que tem na própria faculdade e que, de certa forma, influenciam, sim, as pessoas quererem participar desse tipo de evento, mas eu acredito que principalmente é sobre a cultura da cidade, né? Então, o pessoal está interessado em talvez participar desses eventos, ter a curiosidade é muito comum também, o pessoal ficar curioso e querer participar mesmo sem entender o que de fato é o evento. Mas esse número ele não é muito diferente de outras cidades que a gente já faz há algum tempo. Foi até uma surpresa a gente ter esse número, a gente ficou muito feliz assim com esse número e agora é realmente manter, porque todo esse pessoal a gente tem já o banco de dados. Então, conforme a gente for fazendo as próximas edições, a gente vai aumentando o número de interessados, mas também fomentando esse pessoal. Então, aí sim a gente vai conseguir te responder com certeza se é de fato uma cultura da cidade, se é só especulação ou o que quer que seja. Eu acredito que seja realmente da cultura da cidade. Eu fiz faculdade aqui em Botucatu, então eu passei 5 anos aqui em Botucatu, fiz parte de outras organizações de eventos
E eu vejo que o pessoal aqui tem muita curiosidade e muito engajamento, de fato, em participar de eventos aqui na cidade. Então foi acho que uma aposta muito certeira que a gente Exato. E tem um ponto importante, a própria agência Unesp de Inovação, ela é apoiadora do evento, tanto aqui quanto no evento que vai acontecer em São José do Rio Preto. Então também existe uma divulgação interna dentro da própria Unesp para trazer esses alunos para estar com a gente. Muita gente que acompanhou esse bate-papo falou, vai ser transmitido online também? O pessoal vai poder assistir ou tem que ser presencialmente? Não. E quem quiser ir presencialmente tem que se cadastrar? Como é que funciona? Não, no último dia é aberto, Tá. né? Vai ser aberto para ir lá assistir as ideias, né? Tá. Mas não, esse ano a gente não vai fazer a transmissão. Transmissão pelo YouTube a gente não vai abrir. A gente vai estar ali postando o que estiver acontecendo Tempo real. no Instagram. Então, se o pessoal quiser aproveitar e nos seguir, né? O nosso Instagram é @spaceapps_botucatu. Então, a gente vai estar ali postando à medida que der. É tudo muito corrido, mas a gente se compromete aí a postar aos poucos. E a banca final em si, o pessoal pode assistir presencial, mas a gente vai tentar também fazer uma live pelo próprio Instagram. Somente a final. A gente tem trabalhado até na modernização de alguns equipamentos internos nossos, né? Porque né, não só esse, como os próprios workshops que a gente tem feito, né, parcerizado com a Unesp, também existe uma demanda de ter essa transmissão. Então a gente está se adequando para que a gente possa, até os próximos eventos, poder fazer uma transmissão ao vivo, trazer um palestrante internacional, tudo, né, um pouquinho mais facilitado para nós também. A gente teve curiosidade de trazer vocês aqui justamente por isso, né? As pessoas vão falar, associar a NASA. Aqui em Botucatu, o que está acontecendo? A gente sabe que tem sempre novidades positivas na cidade, mais uma, né? Mais uma. Então, no sentido de tirar qualquer dúvida do ouvinte, inclusive, do que é esse evento, de que forma vai acontecer. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, né? Botucatu é uma cidade privilegiada. Nós aqui como botucatuenses, né, Ellen? Você não. Nós como botucatuenses... Eu vim de Belém. Mas já é botucatuense. A gente sabe do potencial da cidade em todos os segmentos, né? Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. De repente, um botucatuense vai ter uma grande ideia, vai conseguir desenvolver vai sair muito bem desse desafio. E é importante, né, Márcio, trazer esses assuntos para discussão, né? Eu acho que tudo que a gente foge um pouquinho daquilo que é do nosso dia a dia, né, tenta trazer para a comunidade, tenta inserir, né? Sempre tem a gente sempre consegue aproveitar alguma coisa. Então, por isso a gente é aberto até esses desafios. A gente deve ter mais alguns eventos até o final do ano também no parque. Acho que no último dia do nosso evento, a Stephanie não sabe, mas a gente deve assinar um compromisso ainda para fazer um fórum de cidades digitais inteligentes ainda esse ano aqui, né? Com a presença de mais de 60 municípios, um workshop presencial, trazendo as tecnologias do que os municípios estão executando dentro da administração pública. Então isso provavelmente a gente vai ser o último evento nosso aqui em Botucatu em dezembro. Que legal. Bom, parabéns a vocês pelo evento. Obrigado. Conte com a gente e a gente espera a divulgação depois de quem foi o vencedor, né? Tem alguma premiação financeira para o vencedor? Olha, não? Esse ano, aqui localmente, a gente não tem uma premiação financeira. A gente vai ter, sim, alguns prêmios, principalmente essa mentoria que o Dani comentou, que uma das instituições que é parceira do evento vai proporcionar aos vencedores. Então, por exemplo, eu fiz a solução, mas eu não sei como desenvolver, ou às vezes eu criei um aplicativo, mas eu não tenho muito noção de como fazer isso depois, ou como aprimorar isso. Essa empresa, ela vai servir como mentora desses dois grupos que serão vencedores. Então, a gente terá essas mentorias e também alguns outros prêmios de instituições parceiras. Que legal. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.